nós nos guardamos de pecados, entre aspas, grandiosos. Nos guardamos do adultério, nos guardamos de prostituição, nos guardamos de roubar, nos guardamos de tantas coisas que denominamos tão grandes, mas muitas vezes não nos guardamos de pequenas coisas, não nos guardamos de coisas corriqueiras do dia a dia, e achamos muitas vezes que é normal essas coisas corriqueiras, e uma delas é a mentira. Você sabia que no mundo 7 pessoas são mortas por búfalos? Não sei se você já viu búfalo. Búfalo é um animal grande, ele mata 7 pessoas ao redor do mundo no ano. Leões, eles matam 500 pessoas por ano. Cobras matam 10.000 pessoas por ano. Mosquitos, eles matam 2,5 milhões de pessoas por ano. Não são os grandes búfalos que matam o maior número de pessoas, são os pequenos mosquitinhos que matam o maior número de pessoas. Então não são os maiores pecados que nos destroem. Quando chegamos, ou quando uma pessoa chega a praticar um pecado grande, como o adultério, grande, me entenda bem, não denominando pecado grande, pequeno, mas só para exemplificar, quando uma pessoa chega a praticar um adultério, ela não saiu de casa, pô, eu estou sem fazer nada, pô, adulterei. Não, não é isso. Começa com pequenas coisas que vão minando as suas forças, vão minando relacionamentos, vão minando a sua estrutura, e o pecado que nós denominamos grande, ele se dá quando todas as forças já foram minadas, ali é só a consumação e a destruição. Então nós precisamos atentar para coisas pequenas que têm acontecido ao longo do nosso dia, que muitas vezes têm minado a nossa força. Quando eu minto para conseguir alguma coisa, quando eu minto para distorcer uma situação, quando eu minto para que pessoas façam aquilo que eu quero que elas façam, eu estou praticando aquilo que é do diabo, eu não estou praticando aquilo que é de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, Cristo passou a viver em mim, e Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E se, pois, a verdade me libertou, eu sou livre de verdade, eu não sou livre de mentira. E diz esse texto que o diabo nunca conseguiu se firmar na verdade, porque nele não há verdade. Então ele faz aquilo que é próprio dele, porque ele é o pai da mentira. Então que nós possamos pensar no que nós temos falado, feito ou dito nesses dias, porque são pequenas mentiras, as mentiras ditas brancas, né? Tem pessoa que fala, pastor, mas é necessário uma mentira para eu conseguir um emprego, é necessário uma mentira para eu conseguir o amor de tal pessoa, é necessário uma mentira para eu trazer pessoas para aquilo que eu acredito ser o correto, eu preciso de alguma forma mentir, porque é o mundo que nós vivemos, a competitividade desse mundo. Mas se Cristo mora em nós, se Cristo está em mim, não pode habitar nenhuma sombra de mentira, porque Ele é a verdade. Então eu carrego esta verdade e manifesto essa verdade a outros. Então essa é uma palavra de reflexão para mim, uma palavra de reflexão para você, que nós possamos pensar nas pequenas coisas que muitas vezes têm roubado, porque às vezes nós ficamos atentando para os búfalos, mas os grandes pecados, as grandes coisas, eles não têm destruído. O que tem destruído grande parte da sociedade são as pequenas coisas. A corrupção, o político, ele não se tornou corrupto quando era político. Eu sempre digo isso, tem gente que fala, o político é corrupto. O político não é corrupto, ele só continua praticando com uma potencialidade maior aquilo que ele já praticava. O dinheiro, ele só potencializa as coisas, o poder, ele só potencializa as coisas. O político, ele só rouba mais agora porque ele está num lugar que lhe dá condições de roubar mais, mas ele já roubava quando ele tinha condições de roubar menos, porque aquilo fazia parte, ou faz parte da personalidade daquele cidadão. Então quando ele se tornou político, ele só continuou fazendo aquilo que ele já fazia numa proporção maior. Então que nós possamos pensar nisso. É apenas uma reflexão para mim e para você. Deus abençoe sua vida.